bem-vindos ao Café com Jesus. Que alegria estar aqui. Iniciar esse projeto está sendo assim um desafio, né? Um misto de emoções dentro aqui, borbulhando, mas eu sei que é um plano de Deus. Estou aqui, né, para glorificar o nome do Senhor e falar tudo que Ele tem feito na minha vida, passar isso para você, né, para que seja uma forma de edificar a sua vida e dar o meu testemunho, né, através das vivências que eu tenho tido na minha vida todos os dias. O intuito desse canal é realmente te ajudar a criar um relacionamento com o Senhor, que é o que eu tenho feito. E a partir desse lugar eu tenho vivido transformações assim maravilhosas na minha vida. Então eu tô aqui, o intuito desse canal é realmente vir trazer o meu testemunho, as vivências que tenho tido, as experiências da minha vida, e que isso te ajude de alguma forma a edificar a sua vida também, na sua caminhada. Porque eu sei que a caminhada sozinha, ela, né, traz aflições, mas quando a gente tem pessoas que nos ajudam a edificar, que nos trazem uma palavra, que Deus usa mesmo, né, a vida das pessoas. Essa é uma forma que Deus fala aqui nessa terra, através das pessoas, e que eu seja usada por Deus para trazer uma mensagem diretamente dos céus para a sua vida. E esse é o intuito, então, que eu criei esse canal, né? É uma transformação linda quando Jesus entra na nossa vida. É uma transformação linda que acontece. É realmente uma metanoia. Você sai de um lugar e você vai totalmente para outro. A Luana de um ano atrás não é a Luana de hoje. E isso só tem acontecido porque eu me coloquei nesse lugar de realmente deixar nas mãos de Deus, né, a transformação. E principalmente ler a palavra de Deus, porque isso aqui é um manual de vida, né? É um manual para as nossas vidas. E tem sido uma transformação linda, linda, linda. E para esse primeiro vídeo, eu queria falar com vocês, né? Trazer um tema que muitas vezes, por que eu dei esse passo para iniciar, né, essa busca constante? Porque eu cheguei num momento que eu me vi assim, perdida, a minha mente muito confusa na questão do propósito. Eu comecei a me questionar, por que eu tô aqui, Deus? Por muito tempo eu acreditei na minha cabeça que isso porque por conta de crenças, todas as coisas que acontecem na nossa vida, durante a nossa vida, vão formando as crenças, né? As limitações, os nossos pensamentos. E vai fazendo com que a gente conte histórias para nós que não são as histórias que Deus criou para nós, né? A gente deixa as feridas dominarem a nossa vida. E quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a verdade é revelada para nós, a gente entende que toda a verdade, né? Aqui só tem a verdade. É a verdade do que Deus quer de nós, do que o propósito da nossa vida já está aqui. O que a gente tem que fazer já está aqui. Mas a gente não para ler a verdade. A gente vai fazendo as coisas, simplesmente fazendo as coisas, né? A gente vai deixando a vida me levar, a vida leva eu, e as coisas vão acontecendo. E aí nesse caminho a gente vai só acumulando feridas, acumulando dores, mágoa, ressentimento, amargura, ansiedade. E por isso que muitas pessoas hoje estão perdidas, né? Existe um vazio, é um buraco que tinha dentro de mim que eu não sabia explicar. E isso eu trazia muito para a questão de que eu não sabia fazer nada, de que para que eu tô aqui, eu não sirvo para nada, para que eu fui criada, né? Eu me diminuía muito, eu me comparava muito, e chegou assim a ser uma fase muito, muito tensa, sabe? Eu acordava muito triste, assim, nossa, eu sei que foi um momento de que foi um despertar, né? O primeiro passo é a gente despertar e começar a ter esses pensamentos. E o Espírito Santo foi
foi trazendo as coisas no meu caminho, né? Foi conhecendo pessoas, eu fiz alguns cursos, e aí foi um curso que eu fiz, que chama A Mulher que Prospera. Isso é na minha comunidade, né? Tem esse curso. E foi onde eu entendi, porque assim, eu estava buscando preencher esse vazio em coisas, em profissão, em pessoas, em bens, muitas vezes materiais, e eu entendi que esse vazio ele não vai ser preenchido por isso. Esse vazio vai ser preenchido por Deus. Quando eu paro e começo a criar um relacionamento com Deus. Quando eu paro e eu venho aqui conhecer a verdade do que Ele quer sobre mim, né? E assim, tem sido uma transformação tão grande, porque a gente para de focar, sabe, nas coisas do mundo, e a gente para e começa a olhar para dentro. E esse olhar para dentro é a gente se conhecer, é a gente conhecer qual é o propósito de Deus, para que Ele me criou realmente, né? A gente não vai achar essa resposta no mundo, era o que eu achava, né? Que eu ia achar essa resposta nas pessoas ou em alguma coisa que eu fizesse. Mas essa resposta ela só vem quando a gente para criar esse relacionamento com Deus, né? E foi por isso que eu decidi vir aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por isso também, que estão muitas vezes nesse lugar, sabe? O mundo, ele coloca histórias na nossa cabeça, né, que nos fazem sair desse lugar de propósito e nos fazem ir para um lugar de realmente angústia, né, de ansiedade. Essa é uma estratégia do inimigo, né, fazer com que a gente fique preso nesse lugar. E a rede social, se você não usar ela para ser uma coisa, né, que vai te trazer edificação, ela pode te prender mais ainda nesse lugar. Porque as pessoas hoje elas só querem falar da vida maravilhosa, né? Da vida perfeita, das viagens, e enfim. Agora, aí muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, nossa, todo mundo tá vivendo assim um extraordinário, só eu não, né? E essa não é a realidade, né? No secreto mesmo, lá nos bastidores, tem muitas pessoas aflitas, né? Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas que estão se sentindo vazias, que estão não enxergando o sentido da vida, né? E a primeira passagem assim, que me tocou muito na Bíblia foi o Salmo 139. Quando eu li esse salmo, foi assim uma coisa muito preciosa, sabe? Que eu comecei a enxergar que tudo já foi escrito, né? Deus, ele já tem uma história para mim, só que eu preciso me colocar nesse lugar de entender essa história, né? E não eu mesmo criar a minha própria história. E eu vou ler para vocês Salmo 139, no versículo 13 ao 17. E antes de ler, eu queria te convidar, eu sei que todo mundo tem uma Bíblia em casa. Às vezes a Bíblia ela fica aberta lá no Salmo 91, né? Muitas casas que eu já entrei, tá lá no Salmo 91, só que a página tá até cheia de poeira. Então, qual que é o compromisso que a gente vai fazer a partir de hoje? Pega a sua Bíblia, limpa lá, tira a poeira dela e vamos abrir ela, né? Vamos abrir e vamos conhecer a Bíblia, gente, aberta, é a boca de Deus aberta. Tudo que Deus quer de nós está escrito aqui. Tudo que Ele tem planejado para você está escrito aqui, né? Então, vamos tirar essa Bíblia aí do guarda-roupa, da onde você... E se você não tem uma Bíblia, eu te convido a ir e comprar uma Bíblia. Esse é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Eu te garanto que esse é o melhor investimento que você pode fazer, tá? Então, pega a sua Bíblia aí e abre no Salmo 139, versículo do 13 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor. Tu criaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza.
Aqui, gente, o Salmos, ele foi escrito por Davi, né? Tem muitos salmos que foi escrito pelo rei Davi. E aqui é ele falando, né, que Deus ele criou, né, na nossa vida, no mais íntimo ser, né, e teceste desde o ventre da nossa mãe, né. E o verso 15 fala assim: meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, parada e maravilhada como que Deus é, né? A gente acha que a gente está aqui sem nenhum propósito, mas se a gente conhece a palavra e lê isso aqui, significa que antes mesmo de nós sermos, né, gerados no ventre da nossa mãe, Deus já escreveu a nossa história no livro dele. Ele já determinou todos os dias, ele sabia como que seria todos os nossos dias aqui na Terra. E uma coisa que eu aprendi também é que antes da gente vir aqui para a Terra, a gente já estava no céu. A nossa origem inicial é o céu, né? E a partir do céu, Deus, ele fala assim: agora chegou a sua vez de você ir lá para a Terra e cumprir o meu propósito. E por isso que ele já tinha escrito todos os dias das nossas vidas, antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe. Então a gente estava no céu, Deus escreveu o nosso propósito e falou assim: agora você vai para a Terra. E a partir disso ele faz a gente ser gerado no ventre da nossa mãe. Vocês têm noção de como isso é precioso? De que assim, se a gente se colocar nesse lugar de entender isso, toda a nossa vida muda, toda a nossa perspectiva de vida muda, né? Tudo é transformado, a gente encontra realmente um propósito, a gente encontra aqui a nossa força, sabe? A nossa direção para seguir todos os dias. A gente para de viver perdido, vagando de um lugar para o outro, e a gente fala: é para isso que eu estou aqui, né? E aí a gente às vezes acha que Deus, diante de algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida, Deus não quer o melhor para mim, eu mereço viver nisso aqui mesmo, eu só mereço coisas ruins, tá repreendido isso, né? Mas é totalmente o contrário, porque que ele fala: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Então você para agora e reflita: quais são os pensamentos que Deus tem para você? Pensamentos de bem, né, e não de mal. Deus quer que você viva em abundância, Deus quer que você viva o melhor aqui dessa terra. As promessas que Ele tem para nós aqui na palavra dele são promessas assim maravilhosas, de uma vida realmente extraordinária, né? Só que a gente precisa se colocar nesse lugar de sair, né, desses pensamentos de que eu não sirvo para nada, de que eu não tenho propósito para nada, e começar a pensar quais são os planos que Deus tem para você, né? E esse salmo foi o que deu assim um start na minha vida espiritual, nessa transformação, porque aí foi realmente o que eu comecei a pensar: não, Deus não quer que eu fique nessa mesmice, Deus não quer que eu fique nessa miséria espiritual, Deus não quer que eu fique nessa paralisação, sabe? Nesse medo, nessa angústia, porque Ele já escreveu a minha história antes mesmo de eu vir aqui nessa terra, antes mesmo da minha mãe gerar, antes mesmo de estar nos planos dos meus pais. Deus já tinha escrito a minha história no livro dele. Ou seja, se Ele me permitiu descer do céu e vir aqui para a terra, significa que eu estou aqui para fazer a diferença. Significa que eu estou aqui para um propósito muito grande. Então, eu vou arregaçar as minhas mangas e eu vou em busca desse propósito.
é nesse lugar que a gente precisa estar, sabe? É essa mudança de pensamento que é o start que nós precisamos dar para a nossa vida, porque a partir disso os caminhos serão abertos, né? E o que a gente precisa entender, né? Que toda a nossa trajetória, Deus permite também algumas coisas, vamos dizer que pelo nosso olhar pode ser ruim, né? Por quê? Porque Deus, ele nos dá um livre-arbítrio, então nós somos capazes de fazer escolhas. E quando a gente não conhece a palavra, a gente faz muitas escolhas ruins, né? A gente vai por muitos caminhos ruins. A gente se perde, aí a gente quebra a cara, e às vezes a gente quer culpar Deus, mas a gente não pode fazer isso porque são as nossas escolhas. Agora, se a gente se coloca nesse lugar de realmente conhecer o que Deus quer, os planos de Deus para nós, aí as coisas mudam, né? As coisas, elas começam a fazer sentido. Mas muitas marcas que a gente cria durante a nossa vida são marcas que vão gerar os nossos testemunhos, né? E isso é uma coisa que é o plano de Deus também. Deus permite muitas coisas para que a gente aprenda. Infelizmente, o ser humano ele só aprende na dor, né? A gente poderia aprender no amor, mas não é assim que funciona. Às vezes, muitas vezes você está aí na sua vida totalmente confortável, está tudo bem, está tudo certo, muitas vezes você nem lembra de Deus. Aí quando acontece alguma coisa, aí que você vai lembrar de Deus, aí que você vai começar a orar, aí que você vai começar a buscar. Então, a gente realmente só aprende na dor, né? Infelizmente. Mas muitas coisas que você passou até hoje, muitos traumas, né? Muitas feridas, se alguém te magoou, se alguém te traiu, tudo isso tem um propósito de Deus, né? Tem um propósito de Deus. Vamos lembrar que Ele já tinha escrito os nossos dias antes mesmo da gente ser gerado no ventre da nossa mãe. Então, o que a gente precisa... A partir do momento que eu entendo isso, eu começo a enxergar que tudo que Deus permitiu que a gente vivesse até hoje, tudo que Deus permitiu que eu vivesse até hoje, foi para eu estar aqui hoje, falando aqui com você, né? É para que eu pudesse gerar um testemunho, para que eu pudesse ser transformado durante esse processo, né? Porque igual eu comecei falando, a Luana de um ano atrás é uma Luana de hoje. E quando a gente tá nesse lugar de que não buscar a Deus, né? Não parar e criar essa intimidade com Deus, a gente vive por ego, a gente vive por orgulho, a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, a gente acha que a gente é dono da nossa vida, a gente acha que a gente tem razão de tudo e que todo mundo tem que entender tudo, porque vai ser do meu jeito, vai ser do... A gente não consegue, né, aumentar a nossa visão. A gente não consegue tirar as vendas dos olhos. E aí a gente acha que tudo acontece só com nós e que o mundo é mau e que só eu sou boa e tudo que eu faço é bom, né? E que as pessoas são culpadas e eu não. Só que quando a gente vai para esse lugar aqui de secreto, a gente começa a enxergar quanto somos falhos, quanto nós temos que ser transformados. E aí a gente começa a entender que tudo que Deus permitiu que a gente vivesse foi para a gente ser moldado, foi para a gente ser transformado. Às vezes Ele permite que a gente seja moído, né? Para que a gente consiga aprender. E esse é o lugar de transformação, né? Somente quando a gente encontra Jesus, a gente entende que as marcas da nossa vida, elas servem para que os nossos testemunhos sejam gerados, né? Porque a partir disso a gente consegue edificar a vida do outro, a gente consegue transformar a nossa casa, transformar a nossa vida, transformar todos os lugares que a gente, né, está, a gente começa a viver com mais paz no nosso coração, né? E tirar todas essas verdades, né, que são mentiras que o mundo conta sobre nós, que a sociedade fala sobre nós, né? E uma coisa que eu comecei a entender que eu não sou o que me aconteceu, né? Eu não sou o que me aconteceu durante todos esses anos que eu fiquei
presa nesses pensamentos sobre mim mesmo, né? Mas é como eu reajo ao que me aconteceu. Então eu estava ali nesse momento de aflição, de angústia, de tristeza, de vazio, né? E eu fui para esse lugar de expansão da minha visão sobre a minha vida, sair um pouco de cena e começar a enxergar tudo o que aconteceu comigo até hoje, né? E aí, a partir disso, eu conto uma nova história. A partir disso, eu conto uma nova história para minha mente. Então, eu não sou o que me aconteceu. O que me aconteceu me permitiu ser transformada. E a partir disso, eu vou contar uma nova história. Eu vou contar uma nova história que eu sou filha de Deus, eu sou amada, né? Deus já tinha um plano para mim, um propósito para mim, antes mesmo de eu vir aqui para esse mundo. E os planos dele são maravilhosos para minha vida. Ele quer que eu viva em abundância, ele quer que eu viva com felicidade, né? Mas que tudo só vai ser revelado para nós se a gente se colocar nesse lugar de criar intimidade com Ele, né? E é isso que eu queria trazer para vocês, para esse primeiro vídeo, contar esse processo de transformação, né? Por que eu decidi vir aqui, é isso que eu tenho vivido a cada dia. E é um processo, gente, realmente é um processo, não é rápido, não é da noite pro dia que você vai conseguir ter todo essa transformação, sabe? E assim, a gente acha que vai ser só por um período, não, vai ser pro resto da vida, porque as coisas, elas continuam acontecendo na nossa vida, né? Tá escrito na palavra que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, as aflições que nos acontecem durante toda a nossa vida, a gente vai precisar realmente se colocar nesse lugar de entender que Deus tem um plano maior para nós, Deus tem um propósito maior para nós, né? E que Ele escreveu a nossa história antes mesmo da gente estar aqui, que tudo que nos acontece é para nos transformar. E o que me aconteceu, né? O que me aconteceu, qual é o ressignificado, né? Ressignificação, que eu vou contar para minha mente. Como que eu vou criar uma nova visão, sabe? Criar uma nova realidade de vida. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente cria uma nova realidade, uma nova perspectiva. E isso só é capaz com Jesus, gente. Só é capaz com Jesus. Sozinhos a gente não consegue, né? Mas é isso, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz mesmo, meu coração assim está borbulhando de felicidade e eu oro a Deus, né, para que Ele use a minha vida a cada dia para vir aqui falar com vocês, que essa mensagem ela chegue em algum coração, né? Se apenas uma ovelha, se eu ganhar apenas uma ovelha para Jesus, já vai ser assim a minha maior felicidade e o céu já vai estar em festa, né? Esse é o meu propósito, ganhar vidas para Jesus através aqui desse canal. E como serão nossos encontros, né? E toda terça e quinta às 9 horas da manhã vai ter um vídeo aqui, tá? Para vocês. Você pode me seguir também lá no meu Instagram, luana.motaoficial. Lá eu vou continuar, né, falando sobre o Café com Jesus. Também tem versão diária, né? Nosso devocional diário ali. Mas os vídeos vão vir aqui no YouTube dia de terça e quinta às 9 horas, tá? Da manhã. Então já segue esse canal aqui. Esse canal vai ser somente para edificar a sua vida, para conseguir, né, através das minhas experiências também, de tudo que eu tenho vivido aqui, trazer uma palavra para você que você pode muitas vezes estar passando pelo mesmo processo que eu, né? Então siga o canal, ative o sininho para você receber aí todos os vídeos, tá? E me segue lá no Instagram também, para a gente conseguir criar esse relacionamento próximo, né? E você receber também muito conteúdo lá, o que Deus tem feito na minha vida, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.